Bom dia, na paz do Senhor Jesus, um abraço a todos. Esse é o nosso devocional Bíblia no Coração. Semeando a palavra de Deus, né? Nós temos aqui o ide do Senhor Jesus Cristo de ir por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então é um dever de cada um de nós, membros do corpo de Cristo, anunciar o Evangelho de Jesus. O texto escolhido para hoje é o Salmo 8. É o segundo salmo messiânico. Esse salmo, Davi está tratando de algo muito importante. Aqui ele não está pedindo socorro, aqui ele não está gritando, por causa dos seus inimigos que são ferozes. Aqui ele está enaltecendo e adorando ao eterno nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao nome de Deus. O salmo começa dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitastes força por causa dos adversários, para fazer calar o inimigo vingativo. Davi começa enaltecendo o eterno nome do Senhor nosso Deus. Ele começa glorificando e chamando a atenção de todos para a grandeza de Deus, a grandeza do seu nome. E ele diz que o seu nome é um Deus que preenche todos os céus e terra, a sua glória está. Isaías, quando ele tem a visão no capítulo 6, no versículo 3, ele observa que os serafins que estavam clamando e dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, eles também dizem: e a terra está cheia da sua glória. Então toda a terra está cheia desta glória de Deus, esta graça de Deus, esta presença de Deus. O nome do Senhor, ele é glorificado por multidões de pessoas, por judeus, por gentios. A igreja glorifica o eterno nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então Deus, ele é magnificado hoje pelo Evangelho. O Evangelho está revelando para cada um de nós a grandeza do nome de Deus. É um Deus grande e soberano que tem poder sobre todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas para Ele e por Ele. E a Bíblia também diz, em João capítulo 1, que sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Ele é a glória, Ele é a verdadeira bênção, Ele é o Deus Criador. Quando nós olhamos para o Salmo, esse Salmo 8, que Davi está começando aqui, falando a respeito da grandeza do nome de Deus, nós passamos a observar também que Davi está falando de duas coisas importantes sobre Deus. Está falando da imanência. O que é imanência? É um Deus que se comunica com a sua criação, é um Deus que fala, é um Deus que se revela, é um Deus que conversa. Nós vemos isso quando a Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão. No capítulo 3 de Gênesis, que Deus o procura quando ele comete pecado, mas Deus vinha conversá-lo, capítulo 2. Então nós observamos, que é um Deus que fala. Nós observamos isso, Deus chamando Moisés para o Monte Sinai, conversando com ele, Deus indo visitar Abraão, conversando com Abraão. E é um Deus imanente, é um Deus que conversa com a sua criatura, é um Deus que se revela para a sua criatura de uma forma gloriosa. Então esse é um grande Deus, é um Deus eterno. Também outra palavra que é importante ser observada aqui, quando Davi diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, Davi também está falando da transcendência de Deus. O que é isso? É um Deus que está acima de toda a criatura. Isso quer dizer que não há nada que se iguale a Ele. Ele criou todas as coisas. Tudo que tem fôlego, tudo que tem vida, tudo que existe, foi Deus que criou. O Salmo 142 diz que ele dá pão ao faminto, ele dá agasalho para os desabrigados, ele criou todas as coisas, o mar, o mundo, os que nele existe, tudo é criação de Deus. Também nós observamos que Davi está aqui adorando a Deus. E nessa adoração que ele está adorando a Deus, glorificando e exaltando o eterno nome de nosso Senhor,
Davi está cantando numa adoração, ele está também se expressando profeticamente para mim e para você, que Deus é grande e soberano e eterno, e o seu nome é glorificado e magnificado em todo o universo. Então, tanto você como eu adoramos. Aqueles que não adoram, o glorificam com as suas ignorâncias, porque todos os atos dos homens, eles glorificam a Deus. Embora que eles provam da existência de Deus. E embora aqui, como estamos falando, que não é muito vantajoso para aqueles que rejeitam, né? Para aqueles que abrem mão desta verdade, desta bênção. Então é esta a saudação de Davi, né? E é o que eu trago para você também nesta manhã. Entenda isso. Deus é grande e soberano. Ele é Senhor. E Ele te levantou com propósito, Ele te criou com propósito. Então entenda isso. Os inimigos que se levantam, o Salmo 2, que é o primeiro salmo messiânico, está também dizendo que Deus, né, o seu trono nunca será abalado e Deus ri-se deles. Porque eles não conseguem atingirem absolutamente nada. Eles não conseguem fazer absolutamente nada. Mas Deus pode paralisá-los, pode fazer tudo. Porém, Deus é soberano e Ele dá esta graça para cada um de nós, tanto você como eu, temos o direito de escolhermos se queremos ou não. E nem por isso, se eu disser não quero, Ele me matará. Não, a minha escolha trará consequências para mim depois. Eu tenho que prestar conta, eu tenho que mostrar o que eu fiz, então é uma prestação de conta no final. Mas eu posso escolher. Mas hoje eu escolho Deus. O próprio Deus disse: eu proponho o céu e a terra para vocês, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas tu e tua descendência. Agora, analisem comigo o que Deus está falando sobre o testemunho dos pequeninos. No versículo 2, ele diz que da boca das crianças de peito ele suscita o louvor, a adoração, uma mensagem que faz calar o inimigo e o vingador, que faz emudecê-lo. Eles ficam sem palavras. Por quê? Porque Deus usa os pequenos. Se nós olharmos para o texto e o termo, nós vamos observar também que também está falando de você e falando de mim, que somos pobres, pequenos e muitas vezes debilitados, mas a grandeza de Deus nos habilitou, nos levantou e Deus nos enriqueceu com a sua presença gloriosa. Então entenda nesta manhã que Deus está por meio de ti, das palavras, por meio das ações, das atitudes tuas, Ele está sendo glorificado e Ele está por meio do seu testemunho, emudecendo o inimigo e também o vingador. Deus está trabalhando contra os próprios inimigos que se levantaram, os adversários que se levantaram, os inimigos, e aí Deus está usando você como um pequeno. Deus escolhe as coisas pequenas desta vida para confundir as fortes, né? E há um texto da Bíblia em que diz: onde está o inquiridor? Onde está o escriba? Onde está o sábio deste mundo? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Sim. 1 de Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18, diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então observe que Deus confunde o sábio na sua própria sabedoria, o inteligente na sua inteligência, né? O forte na sua força, porque ele levanta pessoas pequenas, pessoas que o mundo não dá nada por ele, pessoas que foram descartadas. Vamos observar algo importante, que quando Davi deixa a sua cidade, sua família, seu povo, junto com seu exército para ir defender os filisteus, e quando ele retorna, que os filisteus rejeitam a sua presença, e ele retorna para Ziglag, ele observa que a cidade tinha sido saqueada. Tinha sido destruída, mas o povo não estava morto. O povo foi, eles levaram. E ele sai depois de um grande problema ali enfrentado, ele contorna a situação, e ele pergunta para Deus, e Deus lhe dá a oportunidade, e ele vai. Ele vai então em busca da sua família. Quando ele se aproxima da sua família no deserto, quem conhece deserto sabe que pela manhã a pegada pode estar viva, mas à noite, à tarde, o vento já apagou elas.
E eles ficaram ali sem saber mais ou menos. Mas Deus, que é infinito em graça e misericórdia, escolhe os pequenos, escolheu Davi. Deus lhe dá uma oportunidade. No meio do deserto tem um homem caído, e eles acham um homem caído. E esse homem caído, ele está praticamente há 3 dias sem água, sem nada, à beira da morte. Por que ele não morreu? Porque Deus preservou ele em vida. Porque ele seria então aquele que guiaria Davi na conquista do retorno da sua família. Aqui, as coisas vis deste mundo simples Deus usa para confundir as fortes. E foi apanhado de surpresa o exército dos inimigos. Davi conquistou tudo, trouxe de volta a sua casa e a casa de todos, os despojos de todo, e Deus o abençoou. Da mesma forma, ele está aqui num tom de gratidão, glorificando e agradecendo a Deus. Ele está dizendo para Deus o quão ele é grande, e o nome dele é temível e está em todos os lugares. O nome de Deus é magnificado, o nome de Deus é adorado, o nome de Deus é exaltado. O nome de Deus, o nosso Deus criou céus e terra. O nosso Deus é santo, soberano, eterno, glorioso, sabe? Só quem não glorifica a Deus é quem procura rejeitá-lo. É quem vai dizer aí, eu sou ateu, não acredito. Mas até para ser ateu precisa ter fé. Não tem condições. Então precisa ser um conhecimento de que há um Deus soberano que rege o universo com leis, que estabelece leis para que você viva, para que você cresça, para que você desenvolva. Há algo importante que Davi menciona para nós, de um Deus transcendente que está acima de cada um de nós, de toda a criação, e de um Deus imanente que se comunica, que se revela a nós. Deus se revela a Daniel, Deus se revela a Davi, Deus se revela a Abraão, Deus se revela a cada um dos profetas, a Elias, a Eliseu. Deus se revela a nós por meio da sua palavra. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, verso 1, que havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos fala pelo seu Filho. Então observe comigo que Davi está glorificando a Deus. E é importante observar isso, por quê? Porque nós precisamos começar o dia agradecendo aquele que nos deu a vida, aquele que nos dá a direção, aquele que nos dá o foco, aquele que nos dá a missão para concretizarmos em seu nome. Nós estamos marchando no nome de Deus, nós estamos andando no nome dele e glorificando o seu excelso nome. Então aqui eu chamo a sua atenção mais para uma coisa. Você é pequeno, foi escolhido por Deus. Não se confunda com isso e não se preocupe. Se você confiar, Deus te dará a vitória. Pois a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abala. Então você é um servo de Deus, uma serva de Deus. E tem a sua vida alicerçada na presença gloriosa de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor esteja contigo. Quando nós passamos para o versículo 3, nós vamos observar outra coisa importante, que diz, quando vejo os céus, Davi está clamando, está adorando, quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu preparastes, que tu criastes. Quando nós vamos para Neemias, capítulo 9, verso 6 a seguir, nós vamos ver que Deus é criador dos exércitos do céu. E se nós analisarmos a questão do universo, nós vamos observar que há uma grandeza tão poderosa, a grandeza de Deus. Deus é grande, soberano, é nobre, é poderoso. E ele faz todas as coisas para glorificar o seu nome. Ele criou as estrelas. E aí nós vamos observar. Se nós estamos numa galáxia, e essa galáxia nossa está dentro de uma Via Láctea, e nós temos aí, vamos aproximar daí de 400 a 600 milhões de estrelas dentro de uma galáxia, e que tem 170 mil Via Lácteas, ou seja, você vai pensar junto comigo aí. Quantas estrelas tem? Quantos planetas tem? Quantos sistemas tem? Deus criou tudo isso com objetivos categóricos, poderoso e eterno. Aí você pensa, para que tudo isso? Deus que criou. Talvez eu pense pequeno, sou pequeno, penso pequeno, mas um Deus grande que se aproximou de mim vai me ensinar a pensar maior, a pensar em coisas melhores, a ver a vida na perspectiva dele e nunca na minha. Então observe isso.
Então há uma inumerosidade. Aí você está num sistema solar, num sistema, numa galáxia dessa. A quantidade de estrelas que tem, estrelas como o céu, ou sol, perdão, e estrelas muitas vezes maiores do que o sol, com luz própria, com tudo. E se está solto aí, está no universo, criado e sustentado pela palavra de Deus. Criado e sustentado pela palavra de Deus. Então eu quero dizer para você, no nome de Jesus, observe isso. Quando nós analisamos esse fato, nós observamos esse fato, que é a Terra como se ela estivesse, se ela estivesse dentro e solta no espaço aí, só sustentada pela palavra de Deus, aí nós vamos observar que, é como se tivesse, eu olhasse e visse em pó. Mas no meu olhar, no olhar de Deus, ele sabe a terra, ele vê a terra, ele acompanha tudo na terra, ele sabe que você está na terra. E a Bíblia diz que Deus acompanha, né, uma queda de um cabelo, de um fio de cabelo seu. Deus acompanha esta queda. Então Deus está te acompanhando. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele sabe de tudo o que está se passando na tua jornada, na tua vida. Então Davi está dizendo, quando eu vejo a tua grandeza, eu vejo as coisas que tu criaste, eu vejo todas as coisas, então eu sei que tu és um Deus grande e soberano. Então eu percebo da tua grandeza, eu sei da tua grandeza. Eu sei da tua grandeza, então Deus está falando aqui para Davi. Davi está entendendo que ele está adorando um Deus verdadeiro, um Deus soberano. Então eu vejo mais, quando o versículo 4, que está falando aqui, que é o homem para que tu se lembres dele, e o filho do homem para que tu visites, um pouco fizeste, um pouco menor fizeste que os anjos, mas contudo de glória o coroaste. O homem é uma criação de Deus. E o homem é a coroa da criação de Deus. O homem é a expressão que Deus criou de uma forma tão gloriosa. E a Bíblia também diz aqui no Salmo que Deus, observe isso, ele faz com que o homem tenha domínio sobre todas as coisas. Todas as coisas o homem tenha domínio. Então o homem tem o domínio sobre todas as coisas. Foi Deus que deu o pecado, com uma vez consumado que gerou a morte, tentou afastá-lo de nós, tirar do homem esse domínio, essa forma de dominar, de cuidar das coisas que Deus entregou nas nossas mãos. Mas eu quero te falar nesta oportunidade, à medida em que nós nos aproximamos de Deus, chegamos a Deus, glorificamos a Deus e adoramos a Deus, Deus nos ensina o caminho para vencermos o pecado, o caminho que é Jesus, e também retornarmos a essa posse de grande vitória na presença de Deus. Então o Salmo termina. Eu nem vou aqui comentar muito acerca do homem, que é o homem para que tu te lembre deles. Com toda a glória que tu criastes, o que o homem representa? Às vezes dão muita coisa dentro dessa visão. Mas quando nós olhamos para o homem representa muita coisa. O homem é criado por Deus, tem objetivos, tem propósito, tem missão e tem visão. E precisa ter foco para adorar a Deus. Precisa ter dentro do seu ser determinação para buscar a grandeza de Deus. Então, no nome santo do Senhor Jesus, essa é a nossa reflexão neste dia, que eu chamo a sua atenção. Enalteça, glorifique e exalte a Deus, porque Ele é soberano e criador de todas as coisas. Que Deus te abençoe, nos abençoe nesta manhã, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Quero orar com você para que a boa, grande e poderosa mão de Deus esteja estendida sobre a sua vida e você alcance os verdadeiros objetivos traçados por Deus para a sua vida, no nome santo de Jesus. Pai Santo, querido Deus amado, eu te glorifico nesta manhã pela vida de todos aqueles que vão ouvir, ver e saber que o Deus é grande e soberano e o teu nome está acima de todos os nomes.
É no nome de Jesus que nós caminhamos, marchamos e vencemos. É no nome de Jesus que nós adoramos. Então eu te glorifico por esta vida, a vida deste homem, desta mulher, a vida desta família, do jovem, adolescente. Eu te glorifico por cada vida, Pai. E te peço que o Senhor abençoe neste dia e que o mal seja excluído e a graça do Senhor seja visível. Que o Senhor abençoe com a bênção da saúde, com a bênção da prosperidade, com as bênçãos gloriosas do céu. E é no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo que eu estou te pedindo e também te agradecendo no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê vitória neste dia. No nome de Jesus. E você vença para a glória e honra do nome de Jesus.